amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de televisão. No texto de Marcos, apresentam-se hoje os saduceus. Eles eram uma seita judaica. Flávio Joséfo nos diz que pertenciam a esta seita a aristocracia leiga, ou parte dela, em Jerusalém, e o alto clero. Estes saduceus provavelmente aceitavam como normativa apenas a Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco ou os primeiros 5 livros da Bíblia. Eram tradicionalistas e não gostavam de novidades. Assim, não aceitavam, como os fariseus e como Jesus e muitos judeus, a afirmação da ressurreição dos mortos. Propõe um caso grotesco a Jesus, mas Jesus o resolve com dignidade e com maestria. Deus não é Deus dos vivos, Deus não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos, e por isto mesmo estais em grande erro. A ressurreição de Jesus e a nossa com Cristo um dia não pode ser provada. É um artigo de fé, é uma afirmação que não tem como ser comprovada empiricamente neste mundo. Não é contra a razão, mas também não é racionalista, é suprarracional. Ora, existem muitos céticos e incrédulos com relação à ressurreição, mas existem também maneiras de se apresentar a ressurreição que, a meu ver, favorecem o ceticismo de tantas pessoas, sobretudo pessoas cultas. Imaginar a ressurreição como o ressuscitamento de um cadáver. Que significa isto? Imaginar um cadáver se levantando do sepulcro, do túmulo, e iniciando novamente uma vida terrestre. Isto não é ressurreição, isto é ressuscitamento. Ou, se preferirem, uma ressurreição para trás, uma ressurreição para uma vida mortal, que comportaria uma nova morte. A ressurreição de Jesus é uma ressurreição para frente. Jesus foi arrancado por Deus da cruz e foi conduzido ao ponto ômega da história, seu ponto final, a escatologia, aonde a história não chegou e nem nós chegamos ainda. Talvez a expressão paulina a respeito da ressurreição seja mais aceitável. Semeia-se um corpo animal, e o nosso corpo é um corpo animal. E se colhe um corpo espiritual. Paulo chega ao limite da linguagem. Se é corpo, como pode ser espírito? E se é espírito, como pode ser corpóreo? Paulo não encontra, e nós também não, uma expressão adequada para indicar uma realidade que ultrapassa de muito o nosso tempo, a nossa física, o nosso espaço e as nossas categorias mentais. A ressurreição. Mas talvez, pensando assim, ela seja mais aceitável. Podemos imaginar uma semente e sua árvore. De onde provém a árvore? É claro que da semente. É evidente que a árvore está toda inteira na semente, ao menos de maneira potencial. E, no entanto, que diferença entre a árvore e a sua semente. Assim nós também. Agora um corpo animal, que quando cair na terra e morrer, com a ressurreição, se transformará em corpo de glória, em corpo espiritual. Quem sabe desta maneira o nosso ato de fé na ressurreição seja mais aceitável ou fácil de ser pronunciado.